Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos falar sobre alta dimensionalidade em dados. Dimensionalidade é uma das questões cruciais para vários algoritmos, várias técnicas de mineração de dados e aprendizado de máquina. Por quê? Primeiro, porque várias dessas técnicas assumem que estes dados são independentes, eles são ortogonais, ou seja, um dado não influencia o outro e ambos contribuem de forma igual para a obtenção da informação desejada. Isso nem sempre é verdade, em particular em bases de dados reais. Segundo, porque várias destas técnicas elas se baseiam em medidas de distância que em quesitos de alta dimensionalidade, deixam de ser realmente efetivas, como nós vamos ver ao longo deste capítulo. Notem que o projetista, o usuário dessas técnicas de mineração de dados e aprendizado de máquina, ele tem diante de si um compromisso e um desafio muito grande. Por quê? Por um lado, nós temos técnicas como as vistas no capítulo anterior de kernels, que na prática aumentam a dimensionalidade dos dados. Por outro lado, como nós vamos ver aqui, nós temos toda uma série de dificuldades que surgem com a alta dimensionalidade. Por fim, como nós vamos ver no próximo capítulo, você também possui técnicas de redução de dimensionalidade e que acontece quando essa redução ela é aplicada, há uma perda de informação. Ou seja, encontrar o ponto adequado onde você viabiliza a utilização das técnicas, onde você efetivamente permite que a informação seja extraída, sem que isso cause problemas em relação à dimensionalidade ou à perda de informação, é um desafio. Mas vamos primeiro entender aqui o arcabouço teórico onde nós vamos inserir essa discussão. Para entendermos melhor o impacto da dimensionalidade, vamos estudar um pouco o que é o espaço de alta dimensionalidade. Então nós partimos de uma matriz de dados, aquela mesma que já temos utilizado, com N amostras e D dimensões. Normalmente os dados a serem minerados, eles são de alta dimensionalidade. O entendimento da natureza desse espaço, como mencionamos, ele é fundamental para que possamos avaliar o impacto da alta dimensionalidade. A primeira entidade que definimos aqui é um hiperretângulo. Tá? Então nós dizemos que um espaço D-dimensional ele possui um hiperretângulo quando esse espaço ele é o produtório do mínimo entre o mínimo e o máximo de cada atributo, ou seja, a faixa do atributo xj aqui. E isso define o quê? Define delimita todas as ocorrências dos pontos que estão sendo considerados na tarefa de mineração. Nós podemos estender esse conceito para um hipercubo. Assumindo que o dado é centralizado e seja M o maior valor de atributo, nós temos aqui um valor que vai definir a maior dimensão de todos os atributos. O hiperespaço de dados, então, ele pode ser representado como um hipercubo centralizado em 0, com todos os lados com um comprimento igual a 2m. A vantagem nesse caso aqui é que as várias dimensões, os vários atributos, eles passam a ter a mesma faixa de ocorrência, né? E isso evita distorções, retângulos, como foi colocado, e passamos a ter um cubo, que, como a gente vai perceber, é mais fácil de ser tratado nesse caso. O hipercubo unitário tem todos os lados com um comprimento igual a 1 e ele é denotado H de D1. A partir disso, a gente pode também definir uma hiperesfera. Tá? Assumindo que o dado tenha sido centralizado com a média igual a 0, vamos ver qual é o maior raio, né? A maior magnitude entre todos os pontos, que é a norma aqui entre essa origem e o ponto.
o hiperespaço de dados pode ser também representado por uma hiperbola D-dimensional centralizada em zero com raio R definida como se segue aqui, ou seja, todos os pontos, se essa é a maior norma entre a origem e algum ponto, então a esfera, a hiperesfera definida aqui, ou hiperbola, ela vai conter todos os pontos. A superfície dessa hiperbola é chamada de hiperesfera e consiste de todos os pontos que estejam exatamente na distância R. Então a hiperbola ela contém o volume interno, a hiperesfera é apenas a superfície aqui definida. Aqui nós podemos ver uma figura bidimensional do hipercubo e da hiperesfera, né? Nós vemos aqui que esse ponto é o ponto mais distante da centralização, ele está exatamente nas arestas do hipercubo, que nesse caso bidimensional é um quadrado, e nós temos aqui um círculo, que no caso que é o representante bidimensional de uma hiperesfera, e esse ponto define também o raio do círculo. E notem que todos os demais pontos eles estão devidamente contidos aqui dentro, tanto do cubo quanto da esfera. Mas vamos prosseguir. Vamos falar então de volumes de alta dimensionalidade. O volume do hipercubo ele é nada mais do que o comprimento da aresta elevado ao número de dimensões. Já o volume da hiperesfera ou da hiperbola e a sua hiperesfera correspondente é idêntico, como era de se esperar, e ele é dado por várias formas, algumas das quais a gente já conhece. Então, em uma dimensão, o volume da hiperesfera nada mais é que 2 vezes o raio, né? No sentido de que, se os pontos estão representados em apenas uma dimensão e o raio é o ponto que está mais distante de zero, todos os pontos, considerando dimensão negativa e dimensão positiva, eles estarão contidos nesse intervalo de 2R ao redor do ponto zero. Em 2 dimensões é a área do círculo, πr2. Em 3 dimensões é o volume da esfera, 4/3 de πr3. Levando a D dimensões, nós não vamos entrar aqui em todos os cálculos que são necessários para isso, eles são apresentados num anexo no livro. Nós temos essa fórmula aqui bastante complicada, onde chama a atenção o R elevado a D, o π elevado a D sobre 2 e a fórmula tal aqui, que ela é bastante complexa, nós não vamos entrar nesse mérito aqui agora. Mas vamos assumir que seja assim, porque o importante não é exatamente a gente saber o que é o volume da hiperesfera, mas sim como que ela se comporta e como que os pontos nela representados se comportam, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Então, o primeiro ponto que chama a atenção é que, à medida que nós aumentamos a dimensionalidade da hiperesfera, o volume inicialmente cresce e depois ele tende a zero e desaparece. Então, essa curva aqui mostrada, ela mostra exatamente o volume da hiperesfera com a dimensionalidade D. Por que isso acontece? Simplesmente porque o denominador, né, que é representado por normalmente um fatorial, dependendo da dimensão D que a gente está falando, ele vai crescer muito mais rápido do que o numerador, e nesse caso ela possui um valor máximo de dimensionalidade em D igual a 5, e a partir de D igual a 20 ela é praticamente zero. Ou seja, surge uma figura que para nós é um pouco contraintuitiva. Aquela de uma figura de um sólido de alta dimensionalidade, onde o seu interior é vazio. E nós vamos entender o impacto disso daqui a pouco. Para que a gente possa entender isso, nós vamos fazer um outro artefato aqui, que é inscrever uma hiperesfera dentro do hipercubo. Tá? Então considere um espaço entre a maior hiperesfera que pode ser acomodada em um hipercubo, que representa o espaço de dados, e nós queremos avaliar aqui qual é a razão do volume da hiperesfera de raio R ao hipercubo com lado 2R. Ou seja, ela fica exatamente tangencial ali ao hipercubo,
tocando, né, na extremidade do hipercubo. Quando nós calculamos essa razão entre o volume da hiperesfera e o volume do hipercubo, nós percebemos outro fenômeno interessante. Qual seria esse fenômeno? Em duas dimensões, nós temos que essa razão ela é igual a π sobre 4, que é 78,5% aproximadamente. Em três dimensões, né, dividimos aqui o volume da esfera pelo volume do cubo, nós temos π sobre 6, que é 52,4. E quando nós colocamos em d dimensões, então nós vamos ter exatamente o volume da esfera pelo volume do cubo, aqui representado, e nós percebemos que ele também tende a zero. Ou seja, à medida que a dimensionalidade cresce, a maior parte do volume do hipercubo vai para as suas quinas, enquanto o centro do hipercubo é essencialmente vazio. E isso, quer dizer, é uma lógica geométrica que está aqui demonstrada, mas para nós o importante, como nós vamos ver, é o impacto disso em termos dos dados e das medidas, por exemplo, de similaridade entre esses dados. Então aqui nós temos a figura demonstrando esse artefato que nós criamos. Aqui nós temos o círculo inscrito no quadrado, aqui nós temos a esfera inscrita no cubo, e quando nós aumentamos o volume, né, com essa lógica de que o volume passa a migrar para as pontas, né, que é exatamente o espaço que não é coberto pela hiperesfera, porque a hiperesfera se torna cada vez mais vazia. Então, o que resta, se ela é vazia, o que resta de volume foi para as pontas. E uma das visualizações que são utilizadas pelos especialistas, pelos matemáticos que estudam a questão de alta dimensionalidade, é que nós temos como que um porco-espinho, né, circular, que representaria esse espaço d-dimensional. Bom, a partir disso, nós podemos entender melhor como que isso funciona analisando a casca, uma casca fina dessa hiperesfera. Então vamos lá. O volume de uma casca de hiperesfera fina de largura epsilon, ele é dado como? Ele é exatamente o volume da hiperesfera toda menos o volume sem essa dimensão epsilon, tá? Que está aqui representado. A razão então do volume da hiperesfera pelo volume da esfera exterior, ela é o que? É 1 menos epsilon sobre r elevado a d. À medida que o d aumenta, o que vai acontecer? Esse limite ele tende a 1. Ou seja, esse resultado ele confirma a nossa percepção de que à medida que o volume interno da esfera ele esvazia, é porque todos os pontos migram para a casca. E isso traz uma questão interessante, por quê? Porque já que todos os pontos migram para a casca, então nós passamos a ter dificuldade no sentido de calcular distâncias entre esses pontos, uma vez que, independente das dimensões ali representadas, eles estão de forma equidistante da origem. Ou seja, aqueles valores, às vezes fracionários, às vezes fragmentados, que representam os pontos em algumas das dimensões, quando todos eles são avaliados conjuntamente, esses pontos eles tendem a ir para a casca da esfera e essa dimensão deixa de ter representatividade. Mas vamos continuar. Esse processo ele se torna ainda mais curioso quando nós avaliamos as diagonais. Então, vamos avaliar ali a questão das diagonais no hiperespaço. Definindo. Considere um hipercubo d-dimensional com origem em 0 em todas as dimensões e que ele tem, né, a sua largura é 2 e todos os pontos eles vão de -1, todas as dimensões vão de -1 a +1. Cada quina do hiperespaço é um vetor d-dimensional na forma que ele vai ser mais ou menos 1 em todas as dimensões. Tá? Seja então EI
o vetor canônico unidimensional na dimensão I, ou seja, que apenas um dos vetores, uma das dimensões é 1, e todos os outros são 0, que é o próprio vetor do eixo, né, da base que está sendo ali construída, e seja 1 o vetor D-dimensional, onde todos os elementos são 1, ou seja, uma dessas quinas aqui. A gente escolheu a quina onde todos os valores são iguais a 1. Considere o ângulo ΔD entre a diagonal, entre o vetor diagonal 1, que é esse aqui, e o primeiro eixo é 1 em D dimensões, que é esse aqui, seja lá qual for o eixo. Quando nós avaliamos qual é o cosseno desse ângulo, nós percebemos que aqui nós temos a norma de E1, a norma de 1, que está aqui representada, e nós temos a multiplicação do E1 pelo 1, o produto interno deles, que vai ser também igual a 1, sobre raiz de 1, que é a norma do E1, e raiz de D, que é exatamente aquela dimensão do vetor da origem até a quina. Simplificando, nós temos que o cosseno de ΔD é 1 sobre raiz de D. O que acontece na medida que a gente aumenta a dimensionalidade? Esse D tende a infinito, o cosseno de θD ele tende a 0, o que significa que quando D tende ao infinito, o cosseno entre o vetor que representa aquele eixo e a diagonal que se projeta nele, eles assumem um valor de 90 graus. Ou seja, a diagonal deixa de ser diagonal e ela se torna uma nova dimensão no espaço vetorial. Isso é importante porque, como nós temos da ordem de um número exponencial de diagonais em relação ao número de dimensões, então nós temos uma explosão em termos de dimensões desses dados, considerando essas diagonais. Vejam aqui a figura para ficar melhor ilustrado. Aqui nós temos o vetor unitário, aqui nós temos a diagonal 1 e aqui nós temos o valor de θ. O mesmo pode ser visto aqui também no 3D, onde nós temos aqui o vetor, nós temos aqui a diagonal, que se projetaria também nesse vetor, e o ângulo que se forma aqui entre elas. Como eu mencionei para vocês, o problema é que em alta dimensionalidade, todos os vetores diagonais se tornam perpendiculares ou ortogonais para os eixos aos eixos das coordenadas. E cada um dos 2 elevado a d menos 1 novos eixos, tendo em vista que cada uma das diagonais se torna um novo eixo, conectando os pares dos 2 elevado a d, das 2 elevado a d quinas, são essencialmente ortogonais aos eixos principais. Então, nesse caso, o que acontece é que esse espaço de alta dimensionalidade adquire um número exponencial de eixos ortogonais. E uma das características que mais afeta nesse caso é que se 2 vetores eles são ortogonais entre si, a projeção de um vetor no outro é sempre nula. Então, essa figura que nós vemos aqui, quando nós temos esse vetor aqui da diagonal projetado no eixo e exatamente a intensidade, a magnitude da projeção, ela é dada aqui pelo cosseno de θ, na verdade isso some, porque, entre aspas, esse eixo ele se move para cá e a projeção dele passa a ser nula, porque eles são ortogonais. Tá? Bom, para concluir essa primeira parte da discussão, o que é o nosso problema nesse caso? É que vocês vejam que à medida que os dados se tornam, a dimensionalidade se torna maior, e tanto as diagonais quanto os eixos se tornam mais ortogonais, além de se concentrarem nas quinas, nós perdemos em capacidade de discriminância dos dados. Nós perdemos a nossa capacidade de avaliar a similaridade dos dados e todas as vezes que tentarmos comparar esses pontos, eles vão ser muito parecidos. Eles sendo muito parecidos, vários dos algoritmos que nós vamos estudar, eles perdem
a sua capacidade de encontrar os padrões e minerar as informações desejadas. No próximo módulo, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre esse mesmo tipo de fenômeno em dados probabilísticos.